E olha só, a gente cresce ouvindo a história do bom velhinho, acreditando em toda aquela magia do Natal, na história, no presente. E por isso hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga Mayra Beatriz para falar com a gente sobre até quando sustentar a história do bom velhinho, quando contar a verdade para as nossas crianças e como lidar também com um momento de frustração. Muito bom dia, doutora Mayra. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Eu que já conheço a doutora Mayra já há um tempo. A doutora Mayra é psicóloga do meu bebê, tá? Do meu neném de 3 anos. E a gente é muito feliz com esse acompanhamento, porque muita gente fala, ai meu Deus, uma criança de 3 anos, um psicólogo, vocês não têm noção como a doutora nos ajuda no processo de desenvolvimento, né? Principalmente nessa primeira infância. Muitas pessoas não conhecem, né, o trabalho do psicólogo voltado para crianças, né? E o meu trabalho eu trabalho com crianças, né? E aí eu faço um rastreamento, quando eu recebo essa criança, quando eu recebo essa família, né? Eu consigo diagnosticar alguns déficits e excessos comportamentais. E a gente consegue trabalhar e orientar a família com esse treinamento parental, né? Sim. E aí soma terapia com a família, a dedicação e aí é sucesso. Sucesso, com certeza, viu? A gente lá em casa, a gente adora esse acompanhamento. Mas hoje a gente está aqui para falar justamente sobre a magia do Natal, né, doutora? A gente cresce acreditando na história do bom velhinho, a gente cresce acreditando que ele chega, deixa aquele presente, naquela figura do Papai Noel. E eu quero já saber da senhora até quando a gente deve realmente contar esse tipo de história, quando a gente deve falar a verdade sobre o Papai Noel. Mas antes, eu vou chamar um VT para te mostrar toda a origem do bom velhinho, de quando essa história, de quando o Papai Noel começou a existir, né? O que está por trás dessa história. A gente confere agora, olha só. A origem histórica do Papai Noel está diretamente relacionada com São Nicolau de Mira, também chamado de Nicolau Taumaturgo, um bispo cristão que viveu entre os séculos 3 e 4. São Nicolau viveu na Ásia Menor, região que corresponde atualmente à Turquia, e ficou conhecido por sua generosidade. Esse religioso era filho de uma família abastada e, após a morte prematura de seus pais, herdou a riqueza de sua família. Passou então a utilizar a herança para distribuir presentes entre os pobres, sobretudo para as crianças órfãs. A fama de São Nicolau dentro da Igreja Católica é muito grande. A figura do Papai Noel assemelha-se muito com a descrição desse bispo, um velhinho de barba branca e de trajes vermelhos. A figura do Papai Noel, no entanto, não remete somente à figura cristã de São Nicolau. Existem aproximações entre esse personagem e Odin, o deus mais poderoso da crença religiosa dos nórdicos. Na tradição nórdica, Odin é representado da mesma maneira que o Papai Noel, um idoso barbudo e grisalho. Os nórdicos acreditavam que Odin passava de casa em casa, entregando brinquedos e doces para as crianças. Essa associação entre Odin e São Nicolau, a figura do Papai Noel, foi resultado da cristianização sofrida pelo norte da Europa a partir do século V. Já a crença do Papai Noel chegou à América do Norte por meio dos imigrantes holandeses, que acreditavam em Sinterklaas, uma figura associada a São Nicolau. Esses imigrantes fizeram parte do grupo que se estabeleceu em Nova Amsterdã, conhecida atualmente como Nova York. A figura do Papai Noel nos Estados Unidos foi então uma herança deixada pelos holandeses. Já a atual imagem do Papai Noel que temos atualmente foi resultado de uma campanha publicitária realizada pela Coca-Cola nas décadas de 1920 e de 1930. Essas propagandas fizeram um grande sucesso e consolidaram a imagem do bom velhinho barrigudo, barbudo e grisalho que se veste de vermelho. Olha aí, incrível! Inclusive ontem, né? Aconteceu de uns 3 anos para cá, vem acontecendo aqui em Teresina, a caravana do Papai Noel, que os caminhões passam, né?
trazendo toda aquela magia do Natal. Gente, eu acho lindo. Até levei o Davi ontem para conferir. Teresina para esse evento. É muito lindo, olha. Eu acho que eu fico mais encantada que ele, viu, doutor? É lindo demais. É muito linda essa magia. Doutora, e me conte, até quando nós, pais, devemos incentivar a criança a acreditar numa crença dessas? A história do Papai Noel ela é única, né? Com cada família, é algo muito singular ali da família. Tem família que incentiva mais, né? Outras menos. Então, assim, eu posso reportar para o desenvolvimento, né? Normal da infância. Então, assim, tem mudado muito as pesquisas, os estudos, por conta dessa tecnologia. As crianças elas já nascem num boom de tecnologia, né? E elas têm acesso a muita informação, né? Que antes não era possível. Sim. Então, assim, de 0 até 6 anos, 5 anos, né? A criança, ela tá ainda nesse processo simbólico de imaginação, de faz de conta, de super-heróis, de fadas, né? Então, eles conseguem mergulhar nesse processo do Papai Noel. Eu acho muito válido a família alimentar essa simbologia, essa imaginação, essa faz de conta. É importante para o próprio desenvolvimento da criança, certo? E aí os estudos mostravam que até os 6 anos, né, a criança, ela pensava de forma ilógica. Então ela não tinha muitos questionamentos, ela acreditava ainda, né, de muitas histórias que os pais contavam. Só que atualmente, né, que é o que você estava me falando, as crianças, elas estão tão voltadas para informação que muitas vezes elas não acreditam mais. Né? Então elas entram ali no que o pai coloca, na magia que o pai coloca, né? E assim, faz de conta com os pais, mas muitas vezes eles Entra na brincadeira, mas eles entendem que o Papai Noel realmente ele não existe, né? Que é um senhorzinho que está passando ali. E aí eles embarcam nessa magia que os pais proporcionam para eles, né? Eu estava comentando aqui com a doutora que às vezes, né, eu tenho a impressão que o Davi não acredita, mas entra na onda da história, né? Exatamente. E assim, quando contar, né, para a criança que o Papai Noel ele não existe, né? É quando a criança ela começa a questionar, a ter argumentos, né? Então, mas como é que ele vai descer pela chaminé se eu não tenho chaminé? Sim. Né? Mas como é que ele vai deixar presente tal se ele não sabe qual o presente que eu pedi? Então, a criança, ela começa a argumentar. Aí é o ponto que o pai pode falar de acordo com a idade, né? Porque assim, agora a criança, ela tem muita informação. Então, às vezes, esses argumentos, esses questionamentos, eles podem surgir 4 anos, 5 anos, que antes era previsto para surgir a partir dos 7, 6 anos. Então, de acordo com a idade, você pode estar contando a história real, que é o São Nicolau, né? Que ele aborda justamente essa questão da solidariedade. É linda a história do São Nicolau, né? Claro, depois, né, vieram essa outra versão, disponibilizada mesmo pela mídia, né? Então, é muito voltado para o consumismo. Mas a história do São Nicolau é linda e os pais podem estar pegando essa história e contando para os seus filhos, né? Então, Então, é quando eles começarem a argumentar sobre, é o momento que vocês têm de falar a verdade, né? E de acordo com cada idade, meio simbólico, né? Usando alguns recursos para que a criança ela aceite de forma adequada. E não gere, né, uma frustração ou algo traumático, sabe? Sim. Porque às vezes tem pessoas que amam o Natal, tem pessoas que não gostam do Natal. Mas por que não gostam do Natal? O que remete à infância? O que aconteceu, né? E quando a criança descobre assim sozinha, doutora? Quando ela descobre sozinha, você escuta o que ela entendeu, o que foi que ela descobriu, né? É o primeiro ponto. Não se assuste. O primeiro ponto é não entrar em desespero. Então, se a criança ela trouxe argumentos ou trouxe alguma informação que ela encontrou na internet ou algum coleguinha trouxe para ela, escute o que ela entendeu daquela informação, para depois você complementar.
Se a criança ela já tem argumentos e questionamentos, é importante os pais esclarecerem. Sim. Então, é importante demais, porque gera uma questão de confiança entre ali o responsável e a criança. Por exemplo, lá em casa, a gente sempre fez um momento assim lúdico, né? Eu sei, todo Natal até hoje, né? O Davi já passou 3 Natal. A gente coloca uma pessoa fantasiada de Papai Noel, ele toca a campainha e entrega o presente para o Davi. Sim. No último Natal, ele já olhou para o Papai Noel e falou assim: mamãe, o Papai Noel tá diferente, tá parecendo com o vovô. E era o vovô dele? Era o vovô dele, tá parecendo Sabe, com o muito vovô, esperto. muito esperto, né? Só que eu continuei alimentando. Eu falei, filho, só parece, mas é o Papai Noel mesmo. Sim, você vê que o Davi ele já é muito curioso, né? Então é uma idade dele que quando ele tá numa idadezinha ainda de acreditar muito nessa magia, nessa imaginação, nesse faz de conta, que a gente aposta muito, né? É a criança brincar de faz de conta. Por quê? Os estudos dizem que se a criança ela consegue nessa faixa etária aí de 3, 2 anos, 4, fazer essa questão de faz de conta, né? Imaginar coisas mágicas, acreditar no Papai Noel, na fada do dente, ele vai sair desse marco aí. Depois ele vai entender que não é, que realmente aquilo não existe, que era só um continho que os pais usavam para tornar algo mais divertido e mágico e que eles entravam ali nessa questão da simbologia. Mas os estudos mostram que se as crianças elas conseguem fazer essa referência, elas se tornam adultos mais criativos, mais flexíveis, né? Mais com resoluções de problemas. Então, assim, faz parte do próprio desenvolvimento. Então, assim, eu super apoio essa magia do Natal que os pais apostam, né? Com as crianças. Então a gente pode continuar sustentando essa ideia até que a criança comece a questionar ou descubra por conta própria. Depois dos 10 anos, se a criança ela ainda continua acreditando fielmente que o Papai Noel ele vai descer, vai entregar o presente, já é um sinalzinho de alerta para as famílias, porque já não é mais esperado. A partir dos 7 anos, a criança ela já pensa de forma mais lógica, né? E ela consegue analisar os dados. Então, se ela continua ainda acreditando de forma bem fiel, né, é algo que os pais podem estar analisando. E acredito, doutora, que é algo que marca muito a infância, a nossa infância, né? Eu conversei com algumas pessoas antes da gente bater esse papo e é impressionante como a maioria das pessoas, elas têm ainda na memória o momento dessa descoberta. Eu lembro perfeitamente que eu descobri porque eu acreditava no Papai Noel que botava o presente debaixo da cama. Então, uma bela noite, eu já com a idade um pouco mais avançada, fiquei acordada e vi que meu pai colocava o presente debaixo da cama. E foi quando eu descobri que era mentira a história do Papai Noel. E eu lembro perfeitamente como se fosse hoje isso. E das pessoas que eu conversei, a maioria também tem essa lembrança do momento que descobriu a verdade, né? Sim, lembra mais ou menos a idade que você descobriu? Não consigo lembrar a idade, mas eu tenho assim muito esse momento na cabeça. Às vezes, antes, né, os pais não tinham também tanta informação. Então, às vezes, as crianças, elas demonstravam interesse em perguntar certas coisas e os pais muitas vezes não tinham a confiança ali de responder, né? Ficavam ali com medo de quebrar a magia do Natal e não respondiam e continuava alimentando. Então, é importante, acho que não foi traumático para você, não, né? Foi divertido, né? O papai teve todo aquele trabalho de esconder o presente. Mas se a criança ela realmente demonstrar interesse em saber, conta de forma mais lúdica, mas explica para ela a real, né, da história do Papai Noel e como é que vai acontecer os presentes ali. E também acho interessante os pais trabalharem a solidariedade, a empatia com o outro, né? Então, colocar alguns princípios éticos e morais ali nessa parte do Natal. Sim. Porque foi isso que foi pregado, a questão do consumismo mesmo. Mas vai muito além. É doação, é solidariedade, né? É empatia com o outro. É verdade. Doutora, outro tema relacionado ao Papai Noel que a gente vê muito em discussão é sobre foto com o Papai Noel, né? Hoje em dia as crianças
para os pais que têm informações, são a cada vez mais orientadas a não sentar no colo de desconhecido. Nessa época do Natal, isso vale também para o Papai Noel? Não vale? Como é que a gente deve lidar com esse momento? E até na hora mesmo de pedir uma foto para a criança, né? Porque muitas vezes a criança nem quer tirar foto com o Papai Noel. Eu lá em casa super respeito. Outro dia, semana passada, eu estava passando no shopping, eu Davi, vamos fazer uma foto com o Papai Noel? Não quero. Aí eu, tudo bem, não vamos então. Eu acho que o maior problema, né, e eu bato muito isso no consultório, é a gente respeitar também o desejo da criança. Então, se a criança ela não quer tirar foto, ela não se sente à vontade em sentar no colo do Papai Noel, respeitem, né? Não vamos obrigar. Eu acredito que nesse caso, Suiane, o Papai Noel ele é um símbolo. Justamente para essas crianças que estão de 0 a 5 anos, né? Onde a criança ela começa a relacionar símbolos com situações, né? Com experiências. E o Papai Noel, ele é um símbolo, né? De um bom velhinho, de alguém agradável. Então, eu acredito que é muito tranquilo deixar as crianças sentarem no colo se elas sentirem à vontade. Se elas não se sentirem à vontade, acho interessante respeitar isso e não obrigar. Né? E continuar com essa psicoeducação, essa explicação de o que é que não pode ser feito, né? Fora, né? Não pode sentar no colo de quem. Então, explicar o motivo de poder sentar também no colo, para a criança entender a diferença, né? Verdade, que muitas vezes passa a ser um desejo dos pais, né? E não da criança, né? Exatamente. É isso, doutora. Muito obrigada. Obrigada, tá bom? Suiane. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenha esclarecido, né, as dúvidas. Ai, com certeza. Muito obrigada. É muito bom quando a gente tem esse tipo de orientação, né? A gente observa que realmente é tudo muito na base da conversa que a gente deve tratar com os nossos filhos. Que a gente subestima as crianças, às vezes, não vai entender... Mas entende, né, doutora? Entende, sim. E assim, tá cada vez mais rápida o processamento dessas crianças, o entendimento delas, né? Então, é algo que as famílias têm que ter esse cuidado, porque a informação, ela chega muito rápido e as crianças estão ali, né, preparadas para aprender. Então, esse monitoramento é importante das famílias, né, com as crianças, para entender que tipo de informação está chegando para elas. Pronto, tá aí então, obrigada. Obrigada doutora você. Mayra Beatriz, né? Vamos colocar inclusive aqui o @, da doutora, para quem quiser tirar mais dúvidas, conversar com a doutora Mayra, tá aqui o @ dela no Instagram, tá bom? Obrigadão, tá, Obrigada. doutora? E olha, vamos